social dos municípios, estados, todos têm falado, vamos fazer políticas públicas, falta política pública para essa família. Os promotores de justiça não têm proposto as ações de destituição do poder familiar. E essas crianças cresceram no abrigo. Essas crianças, na sua maioria, estão completando, né, Nelson, a sua maioridade nos abrigos. Eu acho que, refletindo sobre o tema convivência familiar comunitária, temos um grande perigo também dos juízes e não levar em conta o parecer técnico da vara da infância e da instituição de acolhimento. É devolver a criança para a situação de risco e mesmo o usuário de entorpecentes. Eu estou me deparando com uma situação que eu acho injusto e agora querem que dentro de um mês eu reaproxime essa criança. Eu, a reaproximar essa criança, é como se eu estivesse entregando essa criança para a morte. Uma criança de 8 anos. Eu acho injusto também. A convivência tem limite. Cidade? Ah, você é da cidade dos meninos. Qual é o seu nome? Tá, mas qual é o seu nome? Maria da Penha. Bacana a sua intervenção, muito oportuna, e vem corroborar justamente o argumento do Nelson. Corroborar isso. Ele argumentou e você está mostrando como o judiciário tem agido, justamente da forma como ele defendeu, no seio da sua família. É isso que tem predominado. E é isso que não tem feito diferença na vida das crianças. E não foi à toa que nós conseguimos a aprovação da Lei 12.010, de 2009, que simplesmente fixou um prazo. Um prazo para botar um ponto final nesse tempo que tem sido a favor da família e não a favor da criança. O tempo está correndo a favor da família, na expectativa da família ser recuperada. A Zaira foi abrigada com 9 anos de idade. Quantos anos ela tem? 18. Ela falou que ela teve oportunidade no abrigo. Graças a Deus que ela viu isso, porque o abrigo, ele não é o mal. Ele não é vilão. E o abrigo tem gente muito boa, competente, que faz além da sua competência funcional, tem carinho e abre oportunidades para a criança. Mas ficou uma lacuna do amor de mãe, do convívio familiar. Isso não sou eu que estou falando. Agora, essa lacuna que ficou no peito da Zaira, ela falou da minha família, é a família que ela conhece. Ela não teve a chance de ser apresentada a uma nova família. Porque a adoção é em última hipótese. A adoção é excepcional. Ela não teve a oportunidade. Você, qual é o seu nome? Natália. Eu vou te perguntar uma coisa. Você mora onde? Fortaleza. Você já pensou em morar em Campo Grande, Mato Grosso do Sul? Já? Pensamentos. Não, Mato Grosso do Sul, já pensou? Especificamente não, Sul só. Vamos supor que te propõe a morar no Mato Grosso do Sul. Você não conhece ninguém em Campo Grande. Não vai ter praia por perto. Né? Não é Fortaleza? Não. Não, gente, eu estou falando. O que vocês vão sentir, gente? Quando vem com uma proposta para gente diferente, de mudar da nossa situação. Nas ruas, eu costumo definir assim, me dá um frio na barriga. Quando meu marido fala assim, vamos mudar de cidade, aquilo me dá um frio na barriga, eu não gosto nem de pensar. E olha que eu vou mudar com ele e com meus filhos. Mas ficar longe, assim, da minha cidadezinha, que eu já sei onde que é a padaria, onde é a farmácia, onde que eu tenho meia dúzia de amigos, a minha igreja, me dá um medo. O medo do desconhecido. Vocês não acham que essas crianças que estão lá,
elas também não têm medo do desconhecido, medo de uma nova família. Às vezes é preferir. Quantas mulheres e quantos homens também aguentam casamentos que eles tentam fazer o jogo do contente porque é o medo do desconhecido, de tentar um novo relacionamento. No avião, das adoções internacionais que ela colocou aqui. É um medo. A Zaira, acho que ela nunca teve a oportunidade, se teve, talvez não tenha sido trabalhado, de pensar na adoção. Então, ela ficou 9 anos no abrigo. E se ela continua no abrigo ainda, o abrigo está fazendo um grande favor, porque é um abrigo bacana. Né? Está fazendo um favor. Mas o ideal, respeito ao direito à convivência familiar. Eu só estou colocando para vocês que a lógica, nesse momento da palavra excepcional, não é deixar de prestigiar a família biológica. Mas o que tem que ser primordial, primazia, e que é princípio fundamental da nossa Constituição, é a convivência familiar. Não importa a família, é a convivência em família. Então, nós não podemos paralisar, como viemos paralisando esse tempo todo. Daí a urgência dessa lei 12.010. Uma coisa que eu tenho observado muito também é esse medo dessa coisa da destituição, né? Então, tem muitos profissionais, às vezes da vara, conselho tutelar, dos próprios acolhimentos. Né? Ela vai destituir, vai colocar lá na certidão aquele termo lá, né? Destituído. E aí esse receio, né, de colocar essa averbação ali impede que a criança tenha a oportunidade, né, de ter uma adoção. E tem profissionais que ainda falam, mas vai destituir para quem? Esse é o trabalho que os técnicos têm que fazer, procurar esse alguém para a criança, né? Não o contrário. Bom, eu acho que com relação a isso, normalmente o fato da criança ter sido destituída não impede a adoção, né? Quando os técnicos eles têm uma visão de que aquela criança ela vai ser destituída, já foram esgotadas as possibilidades dela voltar para a família biológica, o que é que eles fazem? Eles chamam os habilitados e dizem, a criança tal, ela é elegível à adoção, só que vocês precisam propor essa ação de destituição. E aí é feito em conjunto, dá a entrada na ação de destituição, eles como no papel de legítimos interessados, e em conjunto fazem o pedido de adoção, num só pedido, numa só petição, né? E isso funciona, né? Porque aí defende aí o direito da criança. Bom, mas enfim. Eu acho que você me convenceu, mas eu acho que eu não quero ser único, não. Oi? Eu não quero ser único, você me convenceu. Em que sentido? Estado algum que se coloque no poder jamais vai fazer acontecer uma família, todas elas em condições humanas de criar seus filhos. Certo? Agora, se a lei te dissesse 2 anos para provocar, executar o Estado, processá-los para garantir políticas públicas decentes e ditatoriais. Olha, eu dou razão a você, em parte. Sabe por quê? Porque eu tenho 2 caminhos quando eu saio da minha casa e vou para o meu trabalho. Eu tenho um caminho que eu passo pela zona sul da minha cidade. E um caminho que eu vou passar... Zona sul aí é a zona dos mais favorecidos lá. E a zona mais periférica da minha cidade. Então, quando eu pego o caminho do morro, da comunidade, que às vezes é o mais rápido, né? Menos engarrafado, e eu pego assim, 11 horas da manhã, meio-dia, eu vejo um monte de mãe, chinela havaiana, short, aquelas camisas bem curtas, parecendo a barriga, mas arrumadinhas, de mão dada com seus filhinhos, que é um babo de inveja, porque aqueles cabelos tudo cacheado, a maioria ali tudo pobre mesmo, mas super bem penteado, presinhos, e as mochilinhas, né, mais assim simplesinha, né, de Hannah Montana, né, nada disso, de uns outros desenhozinhos, levando as crianças para a escola pública, né, andando, levando as crianças para a escola pública, batendo papo. E eu fico olhando,
Qual é a diferença dessa mulher pobre, que você vê as condições, onde ela mora, a comunidade que ela mora, e está ali levando a filha dela para a escola, dá um beijinho, que às vezes até no caminho mais rápido eu fico engarrafada. E a outra? Eu passo pela linha vermelha todo dia para trabalhar. E um dia peguei um engarrafamento violento na linha vermelha. E eu passei, antes deles botarem agora uns negócios, umas placas de vidro acrílico, todas pintadas, para disfarçar a visão da comunidade, ainda você tinha, antes deles colocarem essa placa, você tinha visão. Eu fiquei engarrafada justamente ali onde tem a comunidade, né? E vi duas crianças, dois momentos assim, duas cenas. Uma criança toda com cabelo desgrenhado, brincando num certo lixo que tinha ali perto. E a outra sentadinha numa birosca que tinha, toda com uniforme, que dava para ver que era do Estado, né, do governo do Estado, penteadinha. Você via que era criança humilde, mas sentadinha na birosca, esperando alguém passar para levá-la para a escola, não sei se é um transporte, e a outra do mesmo tamanho ali. Tem uma diferença. Tem um potencial afetivo, subjetivo aí, que permite que aquela criança pobre se sinta filho e aquela outra não. E é esse o maior desafio seu. Quem é psicólogo aqui, levanta a mão. Olha quantos psicólogos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, quem mais? 7. Algum assistente social? Nem vou contar. Dominaram a plateia. Estudar, mas vão ser assistentes sociais. Esse é o maior desafio de vocês. Porque se existe uma troca, porque todo mundo fala que juiz é todo poderoso, né? Mas se existe um domínio da fala, né, do psicólogo, da assistente social, é na vara da infância. Como eles escutam, como eles se baseiam nos relatórios de vocês. Então, é vocês que estão com a faca e o queijo na mão para definir essa situação jurídica da criança. E é não é a pobreza nunca. Tanto que a maioria das famílias brasileiras é pobre e está cuidando dos seus filhos. Não é a maioria das crianças que estão abrigadas. Nós estamos lutando pelas crianças, pelo direito à convivência familiar, das crianças que estão há anos esperando para viver um pouquinho em família. Então, é esse tempo. Daí a Lei 12.010 veio e disse: vai ser inserido em programa familiar ou institucional e terá sua situação reavaliada no máximo a cada 6 meses. Até o máximo, aí não tá, deve ser em outro artigo. Você quer passar? Até no máximo, a permanência da criança em programa de acolhimento institucional não se prolongará por mais de 2 anos. Impossível! Impossível. Porque esse prazo não é para a criança. Preste atenção. Ali, olha como está escrito. A permanência da criança e do adolescente não se prolongará por mais de 2 anos. Não parece que é para a criança esse prazo? Não é para a criança. É por isso que interpretar uma lei é muito difícil. Esse prazo é para o juiz, para a equipe técnica do abrigo, para a equipe técnica do judiciário, que até no máximo de 2 anos, mas ele pode fazer isso em 6 meses ou antes de 6 meses, vai ter que bater o martelo. E como que ele vai bater o martelo? Vai ter que responder uma pergunta. O juiz foi restituído nesse poder-dever de responder essa pergunta. Esta criança tem condições de voltar para sua família de origem? Ponto de interrogação. Alternativa A, sim, reintegre-se agora. Alternativa B, não. Se ele marcar a alternativa B,
essa criança tem que ser disponibilizada para adoção. Só que para ser disponibilizada para adoção, tem uma ação de destituição do poder familiar, com contraditório. Então, ela vai passar dos 2 anos lá no abrigo. Você percebe que continua ainda desfavorável, mas esse prazo foi para as autoridades competentes, que não tinham prazo para decidir. Esse é o grande mérito da lei. Responsabilizar as autoridades competentes. E me desculpem, as equipes técnicas também, que vão ter que agir nesse sentido. Manu, vamos... Agora fale do salvo. Fale do salvo do interesse da criança. Tem exceção? Qual? Não, no artigo. Salvo comprovada a necessidade de ter o serviço superior. Salvo comprovada a necessidade, ela não foi destituída. Ela tem que esperar a destituição do poder familiar. Ela não pode ficar na rua, então ela vai ficar no abrigo. Porque se essa família se recuperar, se ela não se recupera, não se reestrutura ou não manifesta, porque ela não precisa se recuperar, não. Ela pode ficar no tratamento de dependência química, que é uma coisa que não se recupera assim. Talvez seja para sempre que ela tenha que frequentar o AA, mas ela fala, eu quero frequentar o AA, eu estou frequentando o AA, mas eu quero meu filho de volta, eu preciso do meu filho de volta, eu amo meu filho, eu venho visitar toda semana meu filho, pego o dinheiro emprestado. Essa criança não é salvo interesse, não. Essa reintegração já deve ser feita dentro dos 2 anos e acompanhada, esse é o problema, acompanhada. Agora, se essa família, nesses 2 anos, eu estou frequentando a AA, mas eu ainda não tenho condições de ficar com essa criança, dane-se. Gente, a gente tem que dar um dane-se, porque senão a gente vai continuar tratando a criança como objeto daquela família biológica. Mas se no 3º ano, essa família falar assim, agora eu posso pegar essa criança de volta. Cá entre nós, no 3º ano, essa criança não foi adotada porque a ação de destituição do poder familiar dificilmente foi finalizada. Ela vai ter esse filho de volta. Ela vai se recuperar. E se tiver lá destituição e não puder apagar aquilo do registro, ela adota a criança. A própria família. A adoção é para todos. Nada que um advogado não deu jeito. Nada que um advogado dá jeito. Pede adoção. Então não está tudo perdido para a família. Mas ela tem que ter um tempo. Não vai precisar adotar, vai ser restabelecimento. Mas eu digo assim, no máximo, no ápice da coisa, ela vai lá, eu quero adotar. E vai ter prioridade pela questão biológica. Então, na verdade, ela não vai ter a prioridade, porque depois que a adoção, a destituição é concluída, encerram os vínculos, né? Por isso que tem que fazer a depois que a destituição é concluída, se encerram os vínculos. Ela não tem mais vínculo com aquela família. Então, o que ela vai ter que fazer? Ela vai ter que se habilitar, né? Ela vai ter que comprovar suficiência psicológica, física, financeira e tudo mais, e ela vai poder adotar como uma pessoa qualquer. Mas aí vai prevalecer o vínculo. Você quer falar com você naquela hora? Não, é porque já até passou, Não, porque a gente vê que todo mundo fica indignado dessa demora, né? De destituir, de adotar e tudo. E agora, assim, a gente conhece lá em Fortaleza, né? Todos nós somos de lá, que assim, a gente vai ver todas as possibilidades. Esgotar, a gente dá um parecer lá para destituir, né? Tem uma certa promotora, aí o juiz pede vista para o Ministério Público. A promotora passa 4 anos com o processo. 4 anos, né? 4 anos. Quando ela recebe, aí assim... Não, passa 4 anos. Deixa eu dizer, aí a gente vai contar essa história que nós 4 estávamos, né, presentes. Em 2010, teve a audiência concentrada do Conselho, né, Nacional de Justiça, que até agora teve de novo. Aí a gente, todas as unidades de acolhimento, reclamaram desta dita promotora, por quê? Se o menino tem 2 anos, sei lá, 4 anos, digamos, aí a gente